بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Caros irmãos, estimadas irmãs, no programa Lições de Sunna, inshallah, iremos trazer mais um novo capítulo, que é Babu al-Munafiquna wa Sifatuhum, capítulo sobre os hipócritas e as suas características. No Islã, meus irmãos, existem dois tipos de hipocrisia. Hipocrisia na crença, ou da crença, e hipocrisia na prática. A hipocrisia na crença, meus irmãos, é aquela que um indivíduo finge ser um crente, finge ter fé em Allah e no seu mensageiro, mas na verdade ele não tem. Ele esconde a descrença, esconde o kufr no seu coração. E esta hipocrisia, meus irmãos, é uma doença do coração. Conforme Allah Tabarak wa Ta'ala disse, fi qulubihim maradun. É quando Allah Subhanahu wa Ta'ala descrever os hipócritas, Subhanahu wa Ta'ala referiu que nos corações deles tem enfermidade, isto é, tem doença. E esta doença, meus irmãos, é doença, de dúvida, que eles têm nos seus corações, duvidam em Allah Tabarak wa Ta'ala, duvidam no Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e têm dúvidas em relação ao Islã. E este tipo de hipocrisia, meus irmãos, ou quem tiver este tipo de hipocrisia, essa pessoa não é muçulmana. Não é muçulmana. A realidade dele é uma pessoa hipócrita, um kafir, wana'udhu billah. E o outro tipo de hipocrisia, que é a hipocrisia na prática, geralmente consiste em seguir e praticar, ou ter as características dos hipócritas, que nós vamos ver aqui mais além no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O autor deste livro traz aqui neste capítulo um versículo que está no Surat At-Tawbah, no versículo 64, uma parte do versículo, onde Allah Tabarak wa Ta'ala disse: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Que os hipócritas receiam que lhes seja revelada sura, isto é, um capítulo, acerca deles, informando-os o que há nos seus corações. Aqui Allah Subhanahu wa Ta'ala fala da realidade que eles viviam, os hipócritas, porque nós sabemos que a hipocrisia, começou desde os tempos do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o início do Islã, precisamente em Medina, quando depois da batalha de Badr, é que começaram a aparecer muitos hipócritas, quando o Islã já estava no seu auge, e geralmente o hipócrita, ele procura sempre garantir os seus interesses, Então, a partir daí apareciam pessoas que fingiam ser crentes só para garantir o bem-estar, que na verdade não eram crentes, eram hipócritas e eram descrentes, nos seus corações havia descrença. Então, eles temiam, receavam que Allah Tabarak wa Ta'ala a qualquer momento poderia revelar um versículo a desmascarar a eles, a mostrar aquilo que é a realidade que existe nos seus corações. Então, esses são os hipócritas que geralmente não são muçulmanos, que estão fora do Islã. Neste capítulo, o autor traz um hadith também que fala sobre as características. Nós vimos o título, os hipócritas e as suas características. Tanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith segundo Abdullah bin Amri radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر رواه البخاري ومسلم. Portanto, este hadith, ou neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala-nos das características dos hipócritas. Isto para nós procurarmos evitar estarmos longe dessas características. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Disse 4 características. Se forem encontradas numa pessoa, né, tornam essa pessoa um hipócrita completo. Aqui é necessário pararmos e entendermos o que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretende com estas palavras, um hipócrita completo. Não está a referir aquele hipócrita que de hipocrisia na crença, mas sim hipócrita na prática. Isto é, hipócrita completo está a referir um hipócrita ou uma pessoa que se assemelha, né, aos hipócritas, por ele adotar e praticar ou ter as características dos hipócritas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. E quem tiver uma característica, né, então ele terá uma característica da hipocrisia até que abandone ou deixe esta característica. Então, quais são essas características que Nabi alayhi salatu wassalam mencionou aqui no hadith? 4 características. Disse sallallahu alaihi wasallam: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. Aí quando lhe é confiada ou quando lhe é confiado algo, né, ele trai. Segundo, إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Quando ele fala, mente. Terceiro, إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. Quando faz um pacto, quebra-o. Aí rompe aquele pacto, não cumpre. E o último, que é o quarto, إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Aí quando discute, é abusivo, age de maneira corrupta, de maneira grosseira. Então, essas são as características que geralmente encontram-se nos hipócritas, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste da hipocrisia. Então, neste hadith, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam dá-nos aqui alguns sinais dos hipócritas, né, para nos alertar e advertir-nos para que não possamos cair neles ou nessas características. Portanto, o objetivo deste hadith é mostrar que essas características que aqui foram mencionadas fazem parte da hipocrisia, né? Quem as possui, essas características, ele torna-se muito semelhante aos hipócritas neste aspecto, porque adota as suas atitudes, né, e as suas características. Não significa que ele seja um hipócrita daqueles que saem do Islã, hipocrisia na crença, né? Ele é um muçulmano convicto, crê em Allah, no seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, mas por fraqueza tem esta ou aquela característica, então esse indivíduo não sai do Islã, né? Apesar de ter algumas dessas características ou estas características dos hipócritas. Então não podemos chamá-lo de kafir, não podemos chamar de descrente,
porque ele, de facto, não é hipócrita na crença, mas sim é hipócrita nas práticas por ter adotado as atitudes e características dos hipócritas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê compreensão e que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste dessas características dos hipócritas e que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda conhecimento